Leu os versículos lá em Gênesis 22. O irmão leu o capítulo, inclusive, já. Deixar aberto aos irmãos também para comentar, por favor. Eu sugeri isso aí. Gênesis 22. Até o versículo 14, tá bom? 1 ao 14. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, e eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e aguardou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste teu filho, teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Aqui é a prova, né? Que é prova, logicamente. Esse tentou aí provou, né? Colocando Abraão à prova. E é interessante porque o pedido do Senhor a Abraão é que ele desse o filho, do qual o Senhor chama o teu único filho. Nós sabemos que ele não era o único filho.
Ele teve Ismael, mas Ismael aqui não é contado, porque o filho é o Isaac. Então, ele pede para que ele faça leve o filho a esse lugar para ser imolado. E a confiança de Abraão no Senhor, nós vemos que versículo 3, ele levanta de madrugada, logo de manhã, para fazer isso. Ele não demorou, né, na obediência. Ele não ficou esperando um dia, dois. Ele já, quando o Senhor falou com ele, já logo pela manhã, ele já fez isso aí. Porque ele sabia, Abraão já tinha tido um exercício de que Deus era fiel nos seus propósitos, né? A fidelidade de Deus está ligada aos seus propósitos. Quando nós falamos que Deus é fiel, nós devemos entender que Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Não é a gente fazer coisa errada e falar que Deus é fiel de guardar, né? Isso é errado. Ele é fiel em todas as suas promessas. Então aqui nós encontramos o quê? Que Deus havia feito uma promessa em Isaac. E ele aprendeu isso. Em duras penas, inclusive, ele aprendeu que era isso. Só que agora Deus está pedindo para que ele desse o filho. E o que ele pensou, Abraão aqui pensou algo. Nós encontramos a resposta do que ele pensou lá em Hebreus. Hebreus 11 mostra o que ele pensou quando Deus falou isso para ele. Hebreus 11, quando nos fala dos homens de fé, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Então, olha o que ele pensou. Se Deus tinha falado para ele que Isaac seria chamado a sua descendência, e ele teve que aprender isso, e na hora que ele aprendeu isso, agora Deus estava pedindo, dá o filho. E daí o que ele pensou? Versículo 19. Ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar ele. Se Deus estava pedindo para sacrificar ele, então ele vai ter que ressuscitar, porque é Isaac que é a promessa. Então ele pega e vai. Ele não se hesitou nisso, né? Embora não estou dizendo que estava fácil, não é isso? Mas o seu exercício, ele sabia que Deus, se é Isaac, é Deus que vai fazer isso. O que ele vai fazer? Se eu tiver que sacrificar ele, Deus vai ressuscitar. No entanto, o versículo 5, ele fala que ele fala para os moços: esperai aqui com os jumentos, ou com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para juntos. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Porque ele sabia que Deus, se ele tivesse que fazer, Deus ia ressuscitar. Então isso aqui que é a fé, por isso que é apresentado lá a fé de Abraão, nesse sentido aí. Então eu estava pensando que maravilhoso que é isso, né? Porque é abraçar, né, o que Deus fala. A fé, a tradução dessa palavra, vamos dizer assim, é crer no que Deus disse.
fé é crer no que Deus disse. Para o nosso caso, é pela palavra, logicamente, né? Nós cremos no que Deus fala. Então Abraão fez isso. Ele já pela manhã, ele vai e prepara todas as coisas e segue. E ele faz mais uma coisa que ele já tinha feito, que é o versículo. Está em Hebreus aí? Qual que são os 8? São 8 que você falou, né? Como é que fala no versículo 8? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, olha que interessante. Aqui ele está fazendo a mesma coisa. O que o Senhor falou para ele, no versículo 2 do nosso capítulo, vai à terra de Moriá e oferece-o sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ele pegou, saiu sem saber para onde ele ia. Ele tinha Moriá, mas qual que era o monte? Não sei. Ele pega e sai. É a fé também. Como ele fez isso lá no início, ele saiu por fé, sem saber para onde ele ia. Aqui também ele sabia que era Moriá, mas ele não sabia qual monte. Porque Moriá tem muitos montes lá. E ele saiu. Só que é interessante que de um versículo para o outro, ele já viu o lugar, né? De um versículo para o outro, ele já viu o lugar. Ele avistou o lugar de longe. E isso quando? Terceiro dia. Terceiro dia, irmãos, nos fala de ressurreição. É nesse terreno é que nós podemos enxergar. E não somente o perto, enxergamos de longe. De longe ele viu o lugar, onde que era o monte. Isso faz parte desse contexto de fé, irmãos, porque é sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então havia muitos montes, como estou falando, lá em Moriá, muitos montes, até hoje há muitos montes lá. Mas é somente em um monte que estava preso esse carneiro, preso pelos chifres lá no arbusto lá. Ele está meio enroscado. É só nesse monte. Se ele olhasse e falar, não, eu acho bonito aquele lá, eu vou naquele lá. Lá não tinha substituto. Lá não ia ter um substituto. Mas é aquele monte, aquele monte. Isso nos fala também para nós, irmãos, do divino terreno de reunião. É o lugar onde o Senhor tem. É o lugar da providência de Deus. Porque aqui é a providência de Deus. Quando Isaac perguntou para ele, mas está tudo aqui, o fogo, a lenha, cadê o cordeiro? Deus proverá para si, não para nós. Deus proverá para si um cordeiro. Que é ele que está falando, ele tem que prover. É ele que está falando, vai e se oferece. Mas ele sabia que Deus ia prover, porque é Deus que está falando. Ele proverá para si. E o monte foi chamado o quê? Que nós continuamos, ele fala no versículo 14, no monte o Senhor se proverá. E isso é interessante, porque o terreno de reunião, irmãos, o divino terreno de reunião, é onde que Deus fez a provisão. É o lugar que o Senhor se proveu. E nós, é ali que nós devemos olhar. E isso é a fé que vê, irmão. E é nesse terreno do terceiro dia é que nós encontramos isso, podemos ver isso aí. É a fé. É a fé que vai ver isso aí. Porque nós olhamos hoje muitos montes. Há muita, a cristandade está cheia aí, ó, de montes. Qual o monte que o Senhor está? É um só, irmão, não tem dois. E esse é o lugar que pela fé que nós... Por isso que é para ele. Vocês lembram lá em Lucas 22, quando chegou o dia de comemorar a Páscoa, Lucas 22, versículo 7, chegou o dia de comemorar a Páscoa, e Pedro e João foram e perguntaram para o Senhor, onde ir, Senhor? Onde queres? Eles não foram escolher, não é eles que escolheram o lugar. Senhor, aonde queres? Porque eles queriam estar aonde o Senhor estivesse.
E o Senhor apontou um lugar para eles, como segue o homem que carrega o cântaro de água. Isso o que é? É o Espírito Santo e a palavra. É um homem carregando um cântaro de água. Que jeito que ele estava carregando, não sei se era assim. Sei que ele estava carregando. E ele era uma coisa. O homem com o cântaro de água era uma coisa só. E assim é o Espírito Santo e a palavra é uma coisa só. Ou seja, a palavra nunca vai estar em contrariedade com a ação do Espírito Santo. Melhor inverter isso aí, né? O Espírito Santo nunca vai fazer nada que seja contrário à palavra de Deus, porque é ele mesmo que escreveu. Então eles seguiram esse homem, e onde ele levou? Onde o Senhor ia fazer. Chegou lá, estava tudo pronto. Chegou lá, estava tudo pronto. E assim é com Abraão, aqui nós estamos vendo. Havia um lugar que havia provisão, estava pronto o lugar. Então ele pega e vai. E aqui tem um versículo, eu vou parar já, deixar os irmãos falar. Quando ele viu isso, versículo 4 no nosso capítulo, quando ele viu o lugar, o que ele fala para o servo, o que ele falou para o servo no versículo 5 aí? E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Estava caminhando. Isaac, Abraão, os dois moços e o jumento. Na hora que ele viu o lugar de longe, pararam e Abraão falou para os moços: vocês ficam aqui junto com o jumento. É só eu e o moço é que nós vamos. Nas coisas do Senhor, irmãos, tem um momento que nós temos que deixar a energia, a força humana, são os jovens, e a teimosia, o jumento tem que ficar lá também. Larga tudo lá. É eu e o moço que nós vamos lá para adorar, e da gente vai voltar. Vocês ficam aqui. Então, irmãos, nós devemos aprender isso do Senhor, sabe? Que energia, força humana não tem lugar. E a teimosia é pior ainda. Fica aí, irmão. Larga lá. Fica fora isso aí. Porque nas coisas do Senhor não tem vez isso. Ela serve para algumas coisas, até então. Mas chega uma linha, fica aí. Nas coisas do Senhor não tem lugar isso aí. E isso faz parte desse exercício de fé. Deixar a nossa teimosia, sabe? Deixar a energia, a força humana, o intelecto, as habilidades humanas, essas coisas, tem que ficar ali. Fica aí. Fica os jovens aí e fica o jumento também. Então foi um dos exercícios, né, que encontramos aqui em figura aqui, o exercício de fé de Abraão. Vou parar aqui, deixa os irmãos continuar. Com o mesmo pensamento que o irmão está, que Abraão é chamado para adorar, ele pega Isaac, vai ao monte que eu vou te mostrar e irei adorar. Ele fala para os moços que ele vai adorar. Nos nossos dias, no nosso tempo, na dispensação da graça em que nós vivemos, o Lemon citou os montes, né? A aplicação é figura do sistema religioso que o homem criou, desde que a doutrina dos apóstolos foi dada. Mas o princípio de andar com Deus não mudou, ele segue o mesmo, é por fé. No início de Hebreus 11, versículo 1, e 2 e 3, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Por ela, os antigos alcançaram misericórdia. Coisas que não se veem. Não se veem. Vou ler de novo. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, Abraão, nós estamos meditando no capítulo 22 de Gênesis, ele alcançou o seu testemunho pela fé, nas coisas que lhe foram comunicadas da parte de Deus. Mas o nosso exercício hoje, nos dias que nós vivemos, é baseado no que nos foi ensinado pela doutrina dos apóstolos. Mateus, capítulo 18, só vou ler um versículo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O apóstolo Paulo, o Senhor falou isso. O Senhor fala isso para os discípulos. O próprio Senhor fala. E ele está falando aqui, ele estava no contexto judaico falando para judeus, mas ele está falando de como que ia ser futuramente, no nosso tempo, no tempo que vivemos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E podemos alcançar testemunho hoje para com Deus, crendo no que está escrito. Por fé, nós cremos que no primeiro dia da semana, o Senhor está no nosso meio. Por fé, em fraqueza, com toda a fraqueza, 2 ou 3, mas é por fé que o Senhor está aqui conosco, em nosso meio, porque Ele disse que estaria. Então, da mesma forma como Abraão alcançou testemunho, nós, da mesma forma, hoje andamos, o justo viverá pela fé. E pensando no lugar de reunião, em contraste com os montes lá de Gênesis 22, o Lemão citou o homem com o cântaro d'água. Se nós perguntarmos ao Senhor onde, só Ele pode nos mostrar esse lugar. Só Ele pode indicar o lugar que Ele se coloca no nosso meio. E o Senhor, Ele quer nos mostrar, Ele quer nos dar a convicção disso, por fé, o que Ele próprio fala, de estar no meio de 2 ou 3 reunidos em seu nome. Pensando em adoração ainda, que Abraão vai adorar no monte, a adoração da nossa dispensação é em espírito e em verdade. Espírito que nos foi dado, nos foi enviado pelo Senhor em Atos 2, e desceu em Atos 2 e está ainda aqui, e ficará até do meio ser tirado, até o arrebatamento. O Espírito Santo estará em nós e entre nós. Então, e é impossível na nossa dispensação adoração sem o Espírito Santo, que é recebido por fé também, fé no Evangelho. Efésios capítulo 1. Depois que recebestes o Evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fosse selado pelo Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, esse Espírito, ele vai nos conduzir pela verdade. Sem o Espírito, nós não vamos entender a verdade. Com o Espírito, sim, vamos estar capacitados a buscar a vontade do Senhor. Os irmãos falaram dessa batalha interna que existe, o Espírito e a carne. Nós, constrangidos pelo amor do Senhor, buscando fazer a sua vontade nas Escrituras, o Espírito vai nos conduzir a termos entendimento da vontade do Senhor para nós. Outra verdade que nós devemos abraçar por fé, que o John queria falar ontem, a vinda do Senhor. Fazer isso em memória de mim, em relação à ceia, até que eu venha. É um encorajamento para todos nós.
perseverar nessas coisas. Em Atos 2 fala perseverar, doutrina, orações, comunhão e partimento do pão. E nós sabemos que o Senhor vai nos dar provisões e nos manter até a sua vinda, é um encorajamento para todos nós. Nós olhamos ao redor e nós vemos fraqueza, um mau testemunho, o fracasso da igreja, o fracasso do testemunho. Estamos vendo o final do testemunho. E não devemos nos orgulhar, pelo contrário, devemos confessar, falhamos como um todo, mas por misericórdia, o Senhor tem nos dado luz suficiente para nós chegarmos nesse lugar e desfrutarmos por fé da presença do Senhor, com o Espírito em nós, em nossos corações, com o entendimento, a verdade, pensando na doutrina dos apóstolos, podemos fazer as coisas de uma forma agradável a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Mas tudo por graça, misericórdia, e devemos saber que somos muito privilegiados, muito mesmo. Final do versículo 6, no nosso capítulo, final do versículo 6, o final do versículo 8, é dito aí que eles caminharam juntos, depois que eles deixaram o jumento, os jovens, eles caminharam, diz que eles começaram a caminhar juntos, eles caminharam juntos, os dois versículos, e ambos caminhavam juntos. Isso nos fala, irmãos, aqui, de Deus, Pai e o Filho. A harmonia e a unidade que houve do Senhor Jesus com o Pai, indo para o sacrifício. Havia uma harmonia entre os dois caminharam juntos. Quando o Senhor falou, eu e o Pai somos um, lá em João 10:30, ele estava mostrando a harmonia que havia ele com o Pai na obra que ele ia fazer. Isso estou citando apenas um versículo, né? Tem vários versículos. Essa unidade que havia, que houve, né, com o Senhor e o Pai, e caminhar para o sacrifício. Então, a obra de Cristo foi feita de uma forma tal que pôde ser em plena harmonia com os pensamentos de Deus. E aqui ele fala que a lenha foi colocada sobre Isaac, né? Estou pensando nessa maravilhosa figura da perfeita humanidade de Cristo. Havia necessidade da humanidade, e o Senhor foi perfeitamente, tomou esse lugar, né? O Senhor deixou a glória para vir a esse mundo, e ele se fez um homem. Foi feito um homem, ele nasceu quem? Ele nasceu uma criança aqui. Tem um versículo lá dele. Profeticamente também falando, né? Foi em Isaías 9, versículo 6, apenas o início do versículo 6, falando do Senhor. Como é que fala? Só o início do versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Certo. Não diz que o filho nasceu. Quem nasceu foi o menino. A criança nasceu. E o filho foi dado. Porque nós encontramos isso, essa maravilhosa verdade, né? Que aquela criança que nasceu, aquele menino, né? Aquela criança que nasceu ali, era o filho já. Isso já foi predito, né? Por Isaías, essa maravilhosa manifestação que é Deus conosco, é o Emmanuel, né? Deus literalmente aqui. É o Filho que deixou a glória e foi nascido de mulher, como diz aqui. Então nós encontramos
a perfeita humanidade de Cristo. E ele era, ao mesmo tempo, Deus. Porque ele é Deus, é o Filho que veio ao mundo. Então, essas coisas, irmãos, nos foram dadas. Lucas mostra muito bem claro a humanidade de Cristo, que é o caráter do Evangelho, mas é algo que foi dado para ser crido e não ser analisado. Cuidado do não analisar, querer analisar. Foi dado para ser crido. O exemplo disso era a arca no meio do povo de Israel. A arca era a presença de Jeová no meio do seu povo. E essa arca ela foi feita de madeira e revestida de ouro. Só que ninguém podia nem pôr a mão nela, né? Não podia olhar para dentro dela, não podia pôr a mão nela. Porque era a presença de Deus no meio deles. E eles tinham que olhar e ver, é Deus no nosso meio. E assim o Senhor também foi dado para ser crido. Não é para ir lá se botar a mão, querer saber quanto de humanidade e quanto de divindade, querer lá botar a mão e... Foi dado para ser crido. Ele é um homem, sim, perfeitamente um homem. E ele também, ele é o Deus Filho, sim, é o Deus Filho. O eu dele é o Filho. Assim como nós temos o eu nosso, né? O eu dele era o Filho. Aquele homem, Jesus, era quem? Era Deus. E aqui. Então, isso nos foi dado, aliás, tudo nos foi dado para ser crido. Então, nós temos isso em Isaac, né? Que era o único filho, né? É o único filho que veio para fazer essa obra maravilhosa. Então, essas coisas, esse contexto, né? Nós olhamos aqui e por fé nós vemos isso aí. Aqui ele foi poupado, porque logicamente Deus não aceitaria, né, o sacrifício humano. Mas em Romanos 8,32, ele fala, aquele que não poupou ao seu próprio filho. Pô, obrigado. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aqui ele não permitiu que Abraão desse o filho, mas ele deu o filho dele. Ele não poupou. Um assunto interessante em relação a é falado ali que Deus proverá para si o seu filho, e é mencionado aqui acerca do holocausto. Em Levítico capítulo 1, a gente percebe que o holocausto era algo que Deus estava requerendo para si. E aqui em Gênesis 22, quando é pedido a Abraão que ele oferecesse em holocausto a Isaac, essa é a base do que seria dado, foi dado posteriormente a Moisés, para que fosse executado o holocausto. O holocausto é uma figura de Cristo oferecendo-se a Deus, né? E já Levítico 4, quando fala da oferta do pecado, aí é a figura de Cristo oferecendo-se por nós, em nosso favor, né? Derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. Tem uma passagem que a gente poderia ler em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Em Gênesis capítulo 22, que nós estamos meditando, quando chegou no ponto de Abraão imolar a Isaque, seu filho, no versículo 11, é dito, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E no versículo 12, não estendas a tua mão sobre o moço. Para Isaque, nesse ponto, houve um substituto.
que é mencionado no versículo 13. Eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. Então, para Isaac houve um substituto, mas para o Senhor não houve um substituto. Ele precisava ser desamparado para que nós fôssemos amparados. Mas, volto a dizer, quando é chamado aqui holocausto, esse holocausto é Cristo oferecendo-se a Deus primeiro, atendendo a tudo que um Deus 3 vezes santo demandava. Mas quando fala da oferta pelo pecado de Levítico 4, aí sim não há substituto. Aí Cristo precisaria ser desamparado, derramar o seu sangue em nosso favor. A vida de Abraão é dividida em três partes, como a vida de Moisés também. A vida de Moisés, ele viveu 120 anos e a vida de Moisés foi dividida em 3 partes: 40 anos, 40 anos e 40 anos. Os primeiros 40 foi lá no Egito, né, que ele viveu. A segunda parte foi quando ele fugiu do Egito e ficou só, e casou-se, ficou lá. E daí o último 40, quando ele saiu, tirou o povo do Egito e foi viver com o povo. E Abraão aqui, nós vemos que existem 3 fases na vida dele. Ele começa no 12, né, que vocês sabem, né? 12, 13 e 14. Vamos dar uma olhada, só para um detalhezinho. Dando um detalhe. Capítulo 12, 13 e o 14. Daí no capítulo 15, o versículo 1, diz assim: depois, como é que fala aí? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Agora começa uma nova ordem de coisas, porque o Senhor tinha chamado ele para tratar com ele, e vamos dizer, uns tratamentos mais externos, vamos chamar assim, do chamado dele. Só que agora do 15 em diante, o Senhor vai aprofundar os tratamentos com Abraão. Então, depois dessas coisas, daí começa os tratamentos. E daí nós encontramos agora, no nosso capítulo, versículo 1, como é que fala? 22? É. E aconteceu depois dessas coisas. Depois dessas coisas. Então teve o primeiro, 12, 14 até o 15, 15 ao 22 e o 22 vai até o versículo 25, no capítulo 25, onde ele morre. Então existe uma ordem aí no capítulo 22 em diante, é uma nova ordem de coisas. E essa nova ordem de coisas está relacionada com figuras, embora foram fatos que aconteceram com Abraão, mas eram figuras para nós. Nós estamos encontrando no capítulo 22 aí a figura do filho, né? O filho sendo sacrificado, que é Deus entregando o filho em figura para nós, né? Nós temos falado aqui. Então, isso apresenta aí. O capítulo 23, Sara morre. É a morte de Sara, que é a mãe de Isaac. Isso é Israel sendo colocado à parte, que foi a mãe, né? A mãe do filho. O Senhor era um judeu, ele veio de Israel, foi colocado à parte. No capítulo 24, é o servo Eliezer sendo enviado à Mesopotâmia para buscar uma esposa para o filho. Esse é o nosso tempo. É o Espírito Santo enviado de Deus para nós, pelos méritos do filho, do herdeiro de todas as coisas. Daí vem Eliezer para preparar uma noiva para o filho.
E isso é o capítulo mais comprido que tem aí desses aqui, né? É o preparo da noiva para o filho. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. O Eliezer, né, que é o Espírito Santo, que é o servo mais velho de Abraão, que ele confiava todas as coisas, então é ele que está aqui trabalhando, preparando uma noiva para o filho, que é o herdeiro de todas as coisas. E depois, uma vez feito isso, daí vem o capítulo 25, que Abraão pega e casa outra vez. Ou seja, volta os relacionamentos dele outra vez com Israel. E lógico que Sara morreu, não ia ressuscitar para casar outra vez, mas em figura é ele voltando aos tratamentos. Só que aqui eu estava pensando nesse capítulo, que é interessante um detalhe, né, irmãos? Que, voltando ao nosso capítulo 22, quando acontece isso, né? Quando acontece esse fato, eles descem do monte, o versículo 20, até o 24, por favor. 20. 20 ao 24. E sucedeu depois dessas coisas. Que coisa? Depois da morte, da figurada morte, né, do filho, né? E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão. Uz, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quizede, e Azo, e Bildas, e Gidlave, e Betuel gerou Rebeca. Estes 18 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. Então, olha que interessante. Depois disso é que Rebeca nasceu. Depois que ele, figuradamente, foi feito um sacrifício lá, daí, quando eles desceram, depois disso, que veio a notícia, ó, sua parentela teve filhos assim, assim, assado, e nasceu Rebeca. E Rebeca que vai aparecer no capítulo 24, sendo a esposa, a futura esposa do Isaac, e que ela veio a ser daí, né? Então, lembrar, irmãos, que primeiro o Senhor teve que fazer uma obra para que a igreja viesse a existir. É uma obra divina. Essa obra é divina. É Deus fazendo isso em Cristo Jesus, né? Nós vemos esse detalhe. E nós vemos algo profundo quando nós vamos à doutrina de Paulo, apresentando Cristo na cruz. Ele toma um outro aspecto do que os evangelhos. Porque os evangelhos, vamos dizer, nos toma pela mão e nos leva lá na cruz, e nós olhamos quem lá na cruz morrendo? O Rei dos Judeus. Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, que estava fazendo uma obra para o seu povo, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas mesmo assim ele veio para dar a vida por eles, para que eles pudessem ser abençoados, para que o milênio pudesse existir. Este é o sangue da nova aliança, que é o milênio. Então é o Cristo ali na cruz, morrendo. Mas daí, nós chegamos no nosso tempo, Paulo nos está pegando pela mão e levando lá. Esse é aquele que amou a igreja e se deu a si mesmo por ela. Isso é maravilhoso, irmãos. É o mistério que estava oculto em Deus e foi trazido para nós, e nós vamos lá e olhamos aquela mesma pessoa, só que havia um mistério ali. O Senhor estava dando a vida dele por nós, e não somente a sua vida, ele fala, entregou-se a si mesmo por ela. Cristo é nosso. Não existe nenhum relacionamento mais íntimo do que o marido e a mulher. E é aí que nós fomos comparados. O nosso amado que está aguardando esse momento que nós seremos desposados para ser eternamente a esposa de Cristo. Então esse mistério, irmão, nos leva a
contemplar essa maravilha. Por isso que ele falou, nós vamos lá e nós vamos adorar e voltaremos. Isso é uma adoração, irmãos. Isso é adoração. Nós louvamos por aquilo que ele fez e adoramos por aquilo que ele é. É isso que o Espírito Santo quer mostrar, né? Que essa pessoa maravilhosa, esse irmão que foi para a cruz, no seu íntimo, no seu oculto, indo lá, pensando em cada um de nós. Pensando em cada um de nós, ele foi lá, nos amando, para fazer de nós uma noiva, para que nós fôssemos aptos para ir à glória, para encontrar com ele. Então hoje, o Espírito Santo está aqui, como ele estava fazendo com Rebeca, né? Aquela estrada longa, porque ele levou 10 camelos para fazer essa trajetória. Era uma estrada longa. Eu fiz as contas uma vez, parece que deu 800 quilômetros. E o que ele foi fazendo com Rebeca no caminho? Ele foi contando para ela quem que era Isaac. E assim o Espírito Santo, hoje, ele quer contar para nós quem é o Senhor. Quem é esse que nós vamos encontrar? Promovendo em nossos corações uma paixão por essa pessoa. E isso é muito precioso, irmãos. Isso é muito precioso, por isso que nós fazemos, né? Nós fazemos coisas. A palavra nos deixou para fazermos coisas entre nós, cristãos, reuniões. O que é isso? É para cumprir religiosidade? Não, irmãos, é para a gente crescer no conhecimento do Senhor. Nós temos que crescer no conhecimento dessa pessoa que nós vamos ver um dia. Nós vamos chegar lá e nós vamos saber quem que nós conhecemos já. Quando ela desceu lá, ela só perguntou, quem que é aquele que vem vindo lá? Esse é Isaac. Mas era alguém que ela já conhecia. Ela não tinha visto, mas ela já conhecia, porque ele contou tudo. E assim é o Espírito Santo, ele quer contar dessa pessoa, irmãos, que nós vamos vir conhecer pessoalmente. Pedro falou assim, a quem não havendo visto, há mais. E como é que você pode amar uma pessoa que você nunca viu? Esse é o Espírito Santo fazendo um trabalho em nossos corações, despertando uma paixão por alguém que nós nunca vimos. Tudo que nós estamos falando é tudo por fé, que nós olhamos para trás, olhamos para frente, é tudo por fé. Mas nós cremos, irmãos. Isso é uma obra divina, nós cremos, é uma obra divina. Então, o momento, irmãos, que nós fomos aqui, somos deixados, as nossas reuniões, né? Conhecer mais dessa pessoa que nós vamos encontrar. Interessante que o Leon mencionou que Gênesis 24 é o maior dos capítulos aqui, quando o servo de Abraão vai buscar a Rebeca, figura o Espírito Santo que desceu em Atos 2 e está aqui contando para nós, através da verdade das Escrituras, nos mostrando quem é essa pessoa, né? Nos fazendo em nossos corações, em nosso entendimento também, nos contando dele. E Pedro menciona que muitos escarnecem, né? Tarda a vinda do Senhor, tá? Mas são mais de 2000 anos de misericórdia, de graça, e Deus está salvando. Essa noiva que está sendo preparada para o Senhor, ela ainda está sendo preparada. E isso nos fala essa companhia de pessoas, né? Um povo que Deus separou para o seu Filho, zeloso de boas obras. Nós temos falado em obediência. Aquele que milita não será coroado se não militar legitimamente. Eu estava pensando também no princípio que é melhor obedecer do que sacrificar. Aguardarmos
entendimento para darmos os nossos passos em relação a fazermos alguma coisa. Os irmãos falam muito de Maria, né? Maria escolheu a melhor parte. Ela não estava no serviço. Ela estava aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele falava. O Leão mencionou os jovens e a mula. Nós, logo que nos convertemos, nós temos muita energia natural para querer servir ao Senhor e fazemos muitas coisas não, sem ser a vontade do Senhor, mas o Espírito Ele está em nós, nos ajudando tanto, intercedendo nas nossas orações, como nos conduzindo e nos conformando a Cristo, ao nosso entendimento, através da doutrina, a procedermos de uma forma que agrada o nosso Senhor. E é bem interessante que eu queria fazer a conexão desse capítulo. São o capítulo 24, 67 versículos, né? Então foi uma longa caminhada, 800 quilômetros. Nós estamos agora trazendo para os nossos dias há mais de 2000 anos que o Espírito vem e Deus está salvando, e por graça e misericórdia o Senhor proveu um lugar, foi restaurada a verdade sobre a mesa do Senhor, os irmãos foram trazidos de novo à presença do Senhor em nosso meio, privilégios imensuráveis, e podemos já desfrutar da presença do Senhor agora, por fé, Ele está no meio de unidos ao seu nome. Eu queria ler mais um versículo em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando nos é contado o que aconteceu com Abraão no relato líder do sacrifício de Isaac, a intenção de Deus é nos mostrar o que Deus sentiu no seu coração ao entregar o seu filho. Todos aqueles que são pai, quando lê aquela passagem, né, pega teu filho e sacrifica, dá uma dor no coração. Mas foi o que Deus fez pela sua criação arruinada, caída pelo pecado. Deus interviu. Em figura, quando aconteceu a queda de Adão e Eva, em figura, Adão pega o fruto e come também, por amor a Eva. Nos nossos relacionamentos, tanto matrimonial como com os filhos, são onde mais nós vamos ser machucados, ter dor nos nossos corações. Mas o Senhor Jesus, em amor, Ele não hesitou em nos amar, e amou até o fim, né? Ele não hesitou em nos amar, dando a prova disso, indo até aquele madeiro, se entregando por inimigos, como nós lemos ontem em Romanos 5, 8, orando por seus algozes na cruz, e hoje, à destra de Deus, aguardando ser completada essa companhia de pessoas, mas ainda bem, né, graças a Deus Pai, que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O Senhor não pode negar o seu amor por nós, e mesmo que, apesar de tudo, apesar de nós, apesar da carne ainda, temos provisões e podemos ter certeza e descansar por fé que o Senhor virá nos buscar, e em breve estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Privilégios imensos. Inclusive tem um princípio das Escrituras: aquele que muito foi dado, muito será cobrado.
os santos, Abraão não tinha o Espírito Santo. E Abraão andou por fé. Na nossa dispensação nós temos o Espírito Santo. Nós temos a doutrina dos apóstolos. Nós temos as Escrituras reveladas, a verdade em nossas mãos, em vários idiomas. Tem em espanhol, tem em inglês, tem em português. Então nós temos muitas provisões. Nós temos os dons dados ao corpo, que os irmãos vamos falar do Senhor. E o Espírito Santo em nós, nos ajudando, falando dele mais uma vez, que é ele que foi enviado aqui para ficar conosco, em nós e entre nós, até a vinda desse bendito Senhor. E essa é a função dele, exaltar essa pessoa aos nossos olhos, que nos amou do jeito que nós estávamos, nos nossos delitos, nos nossos pecados, em trevas, e nos coloca nessa posição agora, filhos amados, pertencentes à família de Deus, agora, não por adoção, gerados de novo, nova vida, nova criação. E Cristo, o irmão chegou a mencionar a ressurreição. Quando o Senhor chega para falar com Marta, a Marta, a irmã de Lázaro, ela fala: Senhor, se tu estivesse aqui, não teria acontecido isso. O Senhor responde para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Crês tu nisso? O Senhor pergunta para Marta. E como o Senhor ressuscitou, essa é o que é nos revelado. Aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro na vida do Senhor, e os que estiveram vivos serão transformados. Então são muitas provisões, irmãos, de encorajamento que nós temos para seguir a senda de fé e aguardar esse bem do Senhor, que tem sido construído em nossos corações e em nosso entendimento, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, pela doutrina dos apóstolos.